Parece que não acaba nunca, né? Essa safra de bons jogadores revelados pelo Palmeiras é reflexo de um excelente trabalho feito na base, né, Gonza? E o Antônio Marcos, ele é fruto também de um trabalho, não só da formação de jogadores na base, como de mapeamento, né, de outras bases. Esse acordo, essa parceria que o Palmeiras tem com o Retrô, não trouxe só o Antônio Carlos, o goleiro do Sub-20, o David, que é um bom goleiro também, é uma ótima promessa, também foi trazido do Retrô. Então é tudo muito bem ajustado, não só com a questão da técnica e da tática, mas o trabalho fora de campo, o trabalho de suporte psicológico dos atletas. Enfim, o Palmeiras se transforma num clube exemplar na questão de formação de jogadores, e o resultado a gente está vendo com grandes vendas, né, que colocam o Palmeiras num patamar diferenciado em termos financeiros, como também na formação do time, né, que o Palmeiras sempre, mesmo sem ser SAF, mas está sempre na briga por títulos. E se a gente olhar, a gente está vendo, tem visto, né, um Palmeiras bastante agressivo nesse mercado, né, buscando nomes importantes. Paulinho tenta, Andréas Pereira, que é mais complicado, mas está focando em nomes grandes. Mas sempre nesses times competitivos e vencedores desse Palmeiras dos últimos 4 anos, vamos colocar assim, tem jogadores da base fazendo papéis importantes nesses elencos. Então, olha como é importante você ter, né, jogadores que vão contribuir no principal também. Ainda que fiquem por pouquíssimo tempo, cada vez mais rápido vem a Europa e tira eles daqui. Sim. Mas são jogadores que conseguem contribuir bastante na equipe principal, inclusive. Então, o Palmeiras que consegue coordenar muito bem, né, esse crescimento, desenvolvimento, a chegada deles na equipe principal, já chegam maduros para poder ajudar, ainda que tenham que ser lapidados, né, e precisam de experiência. Mas é muito interessante mesmo esse trabalho que o Palmeiras faz. E nessa questão é muito bom ter um profissional como o Abel Ferreira, que sabe manejar essa transição, né? A gente lembra quando surge o Endrick, que todo mundo queria colocá-lo no profissional, e ele sugeriu que ele tinha que ir na Disney, tinha que ir na Disneylândia para brincar, né? Brincar um pouco. E logo depois ele vai aproveitando sempre na medida certa. Ele é candidato à seleção brasileira, porque realmente o Léo Jardim fez uma temporada, para mim, se não o melhor, mas entre os 3 melhores goleiros da Série A no ano passado, e acho que o Daniel Fusato ele vem para compor elenco. Enfim, evidentemente a gente não sabe do futuro, ele está aí para brigar por posição, mas é muito difícil barrar o Léo Jardim. Mas é importante ter um goleiro bom na reserva. Sim. Também, né? Agora, as 4 contratações que o Vasco encaminha, 4 pensando na defesa. Precisava mesmo reforçar esse setor, Gonza? Precisava. O Vasco teve assim, muitos problemas. Quando ele jogou no ano passado, fora de São Januário, ele teve problemas porque ele precisava defender e às vezes não tinha essa capacidade. O que levou o Vasco, talvez com o Rafael Paiva, a seus melhores momentos foi quando ele joga em casa e consegue atacar o adversário. E aí, com alternativas como o Piton, o Verratti, né, que se consolidou aí como um grande artilheiro, até como um ídolo da torcida. Mas o Vasco sempre teve problemas no sistema defensivo, né? Quando o Hugo Moura ele entra, ele consegue resolver ali algumas coisas, mas ele jogava praticamente sozinho. O Sforza foi um jogador que, em termos de marcação, não funcionou. O Vasco teve problemas com o Léo, né? Tanto é que a torcida pegava muito no pé dele. E as coisas só não foram piores exatamente por causa do Léo Jardim, que em várias partidas saiu de campo como o grande nome do Vasco. Parece muito que o Vasco é consciente em relação a essas suas limitações, entende que 2025 vai ser um ano de resiliência mais uma vez e que essa força defensiva é importante. Acho que faltou isso no passado, até para sustentar um Payet, um Coutinho, um Verratti, um Piton que se expõe, tem que ter um setor defensivo capacitado. Acho que é isso que busca. E só para complementar bem rapidamente, Jéssica, acho que a presença do Fábio Carille ajuda muito isso. É verdade. Porque ele é um grande arrumador de defesas. Eu sempre lembro que quando ele foi auxiliar do Tite, quando o Tite fez grandes campanhas no Corinthians, e o Carille era o responsável por treinar a defesa. Então, essa é a especialidade dele. Se tem uma coisa que ele sabe fazer, não é só isso que ele sabe fazer, mas se tem algo que ele faz bem, é montar sistemas defensivos. Acho que podemos esperar um Vasco mais seguro defensivamente esse ano, sob o comando do Diniz e com essas peças que estão chegando. São peças que a gente sabe a qualidade que elas têm. Mas, ao mesmo tempo, né, quando a gente olha para o ano do Dudu, por exemplo,
Foi um ano em que o Dudu passou lesionado a maior parte do período, aí tem todo aquele clima ruim que se cria no Palmeiras, porque ele negocia com o Cruzeiro, fica aquela coisa, aquele mal-estar, e acho que a partir dali, quando ele entrava em campo, já não tinha aquele clima legal, já dava para ver no semblante do jogador. Sim. Que ele estava esperando terminar o ano, ali tinha se encerrado já esse laço dele com o Palmeiras, não da torcida, que ele vai ser ídolo para sempre, mas daquelas pessoas que estão no Palmeiras hoje com o Dudu, talvez colocando dessa maneira, muito pela conduta que o jogador teve, né, de negociar contra o clube. Mas, e aí a gente olha para o ano do Gabigol também, os últimos 2 anos, que é um Gabigol que já vinha caindo em qualidade, em entrega técnica, digamos assim, não em qualidade, a gente sabe a qualidade que ele tem, mas a entrega em campo, desde 23, onde ele fala que joga com dores, né, joga lesionado, não estava totalmente saudável, mas ele termina o ano em baixa, e aí 24, com todos os problemas que você viu na reportagem, que influenciaram num Gabigol que não conseguiu contribuir. Aí o futebol ele é tão legal que muda o treinador do Flamengo, o Gabigol recupera um pouco da sua confiança e ele é simplesmente decisivo mais uma vez numa final, diante de um adversário com certa rivalidade, que era o Galo. Uma final de Copa do Brasil, é ele quem encaminha essa vitória, né? Esse título, é o Gabigol quem encaminha com seus 2 gols aí na partida de ida, né? Esses que você está vendo na tela aí, inclusive. E isso reacende, né, a mágica do Gabigol e a importância que esse jogador tem. Acho que por isso que tinha 40 mil torcedores do Cruzeiro esperando o Gabigol, porque trouxe de novo o frescor na memória da capacidade que o Gabigol tem. Agora eles estão num outro clube, Dudu e Gabigol, no comando de um treinador que vai extrair o melhor deles, que sabe fazer isso muito bem, que joga pra frente, que gosta de jogadores técnicos, que gosta de jogador com personalidade, e os dois têm personalidade bem forte, Dudu e Gabigol. Ou seja, e com a torcida abraçando. É o cenário ideal para brilharem. Então agora não tem mais desculpa, né, Gonçalo? Isso que eu acho que